Bom dia, queridos, tudo bem? Grupo de louvor. Que momento. Eli e Kátia, vocês são uma bênção na nossa vida e que Deus vos use poderosamente nas vossas vidas, na vida das vossas famílias, na vida da igreja. Como é bom a gente sentir a presença de Deus através dos servos de Deus. Aí a gente vê como Deus toca-nos, como Deus fala, como Deus sussurra, como Deus cuida, como Deus consola o seu povo. Eu me senti extremamente consolado, de que a gente possa todos os dias perceber a presença de Deus, que a gente possa viver essa presença constante em nossas vidas e saber quem Ele é, e saber para quem nós derramamos e declaramos o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, que é somente a Ele, Ele é digno, somente o sangue de Jesus que nos purificou e nos santificou, somente o sangue dele, e nada além do sangue de Jesus, amém, amém. Bom, queridos, hoje o pastor Ricardo, ele está lá no Barreiro, e graças a Deus estamos aqui também, que o pastor Ricardo possa, pastor, que você possa ser bênção nesse lugar, que você possa realmente derramar da presença de Deus na tua vida e que Deus possa te usar poderosamente lá com os nossos irmãos do Barreiro. Deus te abençoe e obrigado também pela oportunidade de poder ministrar a palavra. Hoje, esse mês é um mês de férias, né? A gente está vendo assim a igreja até um pouquinho mais reduzida, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que as pessoas também precisam descansar. A gente precisa também ter um tempo de família, né? Em algum lugar, na praia, em casa, seja lá o que estiver a fazer, mas que a gente possa aproveitar mesmo e lembrar que o Senhor te cuida, te guarda e te protege. E hoje, esse mês, por ser um mês, chama-se Encore. Eu acho que a gente estava aqui na frente, estava escrito Encore, que significa bis, ou de novo, ou fazer novamente, ou falar novamente. Lá no Brasil a gente tem uma telenovela que no final da tarde sempre fala, que escreve assim, ou diz assim, vale a pena ver de novo. Então, a ministração de hoje vai ser algo assim, né? É uma ministração que eu já preguei já há um ano e pouco atrás, acho que foi em maio do ano passado, que fala que o tema e o título é Como Árvore Plantada. Como Árvore Plantada, fala do Salmo 1. Esse salmo nós não tem um autor, né? Pelo menos não foi, né? Os teólogos não identificaram. Alguns induzem e dizem que pode ter sido o Salmo de Davi. Mas vamos ficar pelo que a palavra também diz aqui, porque é fantástico esse salmo, queridos, é fantástico, onde ele mostra a vida do justo e a vida do ímpio, e nós podemos ver e viver e conviver todos os dias. A gente vê o que é a vida do ímpio, a gente consegue identificar como é que o ímpio anda, como é que o ímpio fala, como é que o ímpio vive, mas nós como cristãos, como filhos de Deus, justos, né? Justos e chamados por Deus, como é que é a nossa vida? Então a gente tem um exemplo, que é a vida do ímpio, e nós podemos ser o exemplo da vida do justo, e é isso que Deus nos chama, e essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje para nós, a respeito de como nós justos andamos, de como nós justos devemos nos desviar de certas coisas, de certas companhias, de certas mesas, de certas conversas e de certos lugares. Muitas vezes, nós às vezes caminhamos com pessoas ao nosso redor que são ímpios, mas ao mesmo tempo Deus nos usa e nos chama para levar e ministrar a presença dEle. Mas entenda uma coisa, nós como cristãos, queridos, precisamos sim envolver as pessoas, trazer as pessoas para a igreja, envolver as pessoas e falar do Evangelho, envolvê-las mesmo que elas sejam ímpias, mesmo que elas não acreditem, nós devemos ministrar o Evangelho, falar da palavra, ou seja, envolver como um todo as pessoas. Mas nós temos que tomar um cuidado, é envolver, mas nem sempre se envolver, percebem? Porque às vezes a gente se envolve com certas coisas, às vezes nos envolvemos e sentamos em certas mesas que não fomos chamados para estar ali. E aí que diz, e já começa o primeiro versículo, bem-aventurado, ou seja, feliz,
duplamente feliz. Feliz, feliz. Sabe, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Sabe, não ouve as coisas que os ímpios falam. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o ímpio, querido. Sabe, o que fala coisas, o que aconselha coisas más. O ímpio é aquela pessoa que é chamada cruel, que não fala da presença de Deus, que não acredita em Deus, que rejeita o caminho da salvação em Cristo Jesus. Esse é o ímpio. Ele rejeita a presença de Deus, ele rejeita o caminho de Deus, ele rejeita o chamado de Deus, ele fala loucuras, que para esse mundo é normal, porque ele pertence a esse mundo. Nós falamos de coisas do céu, vivemos coisas que Deus nos chamou para viver, mas coisas do céu, da presença divina de Deus. Então, a pessoa que é bem-aventurada, ela não anda no conselho dos ímpios, ela não se detém no caminho, sabe? O caminho do ímpio é caminho de perdição, caminho de destruição, caminho de morte. Esse caminho não é um caminho que nós fomos chamados para trilhar. O caminho que nós somos chamados para trilhar é um caminho de salvação, de levar a nossa cruz, de observar a cruz de Cristo e seguir para ela. Seguir o caminho que Cristo determinou, o trilho que Cristo nos chamou para trilhar. E não o caminho dos pecadores. Não se sentar à roda dos escarnecedores. Versículo 2, mas nós somos chamados, e pelo contrário, Pelo contrário, o seu prazer, o prazer do justo, o prazer do justo está na lei do Senhor, ou seja, na vontade de Deus para a tua vida. E nessa lei, ou na vontade de Deus, medita dia e noite. Ou seja, meditar na presença e na palavra de Deus constantemente, diariamente, o tempo todo. Quando vai falar, quando vai agir, quando vai fazer algo, fazer constantemente do que a palavra tem dito para você a fazer. É a palavra que mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. E o caminho pelo qual nós devemos evitar também. A palavra nos ensina. Então, o justo, ele pratica coisas boas, ele fala coisas boas, ele anda no lugar correto, ele assenta-se à mesa correta, a mesa junto com os justos. Ouve palavras de bênção, não de maldição, declara e fala palavras de bênção e não de destruição. É assim que o justo vive. É assim que nós fomos chamados para viver também, na presença de Deus, na presença de Cristo. Jesus Cristo andou por essa terra, nós somos cristãos, pequenos cristos, e andamos por essa terra para declarar e trazer a presença de Deus, e falar de que Deus faz, de falar de quem Deus é, da salvação que nós temos dentro de nós, porque a salvação veio ao mundo, a salvação é Cristo Jesus, e Ele habita em nós. Ele nos remiu e nos redimiu para levar e viver essa salvação, viver a vida eterna. Gente, nós vivemos já dentro de nós a vida eterna. Olha o privilégio que o cristão tem, viver já, hoje, agora, a vida abundante de Deus. Passamos por intempéries, por situações da nossa vida, mas todas elas é para o nosso crescimento, para a gente falar assim: Deus, em que mais eu posso te servir? Eu estou a passar por tribulação, estou a passar pelo tribulum, essa é a palavra, não é grega não? Do latim, tribulum. E eu, inclusive, estava preparando uma palavra que, inclusive, seria a respeito disso, de tribulação, mas hoje eu vou falar a respeito do que estamos a falar aqui agora, como árvores plantadas. Mas nós passamos pela tribulação. Sabe, a tribulação basicamente é nós como um grão de trigo. O tribulum, que é um material, uma tábua com pregos por baixo, com pedras por baixo, que ele passa por cima do trigo para separar a casca da semente. E nós fomos chamados para isso, para sermos esse trigo, para sermos essa semente que vai andar e semear e levar a palavra de Deus a todo lugar por onde nós caminhamos. E o justo vive assim. O ímpio não quer saber disso. O ímpio não quer viver isso.
Então, para Deus, basicamente, há dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. O justo é aquele que anda em retidão, que anda em amor, reconhecendo o amor de Deus pela vida dele e derramando desse amor para o próximo. O justo, ele é obediente à palavra de Deus, ele é obediente a Deus, ele é separado do mundo. O ímpio não, o ímpio já vive aqui. O ímpio gosta das ideias do mundo, gosta da concupiscência da carne. Ele se deleita e ele, anda dentro disso e vive dentro disso. E ele não pertence, não quer ouvir da palavra de Deus. Ele rejeita quem é Deus, o caminho de Deus e quem fala de Deus. Esse é o ímpio. Mas por que nós, a palavra que fala, por que nós como cristãos, nós somos chamados de bem-aventurados, de felizes? Olha o que diz o versículo 3. Para nós, isso é para você, isso é para nós. Ele é como árvore plantada, junto a correntes de água, que no devido tempo, no tempo certo, no momento correto, dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, ou seja, a folhagem ela não cai, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Isso somos nós, isso é você e eu, o justo, justificado não por nós mesmos, não pelo nosso bem, nossas obras, não pelos nossos afazeres, mas justificados através da fé em Cristo Jesus. É o crer em Cristo que nos levou à salvação por intermédio dele e nos trouxe do ambiente, do lugar de sequidão, para um lugar de abundância, de rios de água viva. Porque se nós meditarmos constantemente na palavra de Deus, nós vamos ver as consequências de quem medita e de quem não medita. Mas como é bom a gente ouvir a palavra, meditar na palavra dia e noite, porque seremos mesmo como árvores plantadas, nós prosperaremos, nós viveremos tempos diferentes. Nós já vivemos tempos diferentes hoje na presença de Deus. E a prosperidade aqui não tem a ver com a ausência de problemas, mas é estar no lugar certo, é ter a certeza do que Deus fez para a nossa vida, é ter a certeza de que você está dentro da vontade e das bênçãos de Deus para a tua vida, para a vida do crente. Nós passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, mas essas dificuldades Deus cuida, Deus trata, Deus te mostra e Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Nós quando temos filhos, aqui quem tem filhos sabe como que é. Precisamos corrigir os nossos filhos, precisamos ensinar os nossos filhos no caminho onde ele deve andar. Precisamos conhecer em primeiro lugar a palavra de Deus para a gente poder mostrar a justiça e a paz e a bênção de Deus para os nossos filhos. Deus também nos trata como filhos, porque filhos somos. Todo aquele que crê em Cristo Jesus passa a ser filho de Deus. E como filhos, Deus vai tratar de acordo com a nossa maneira de ser e trata para que a gente possa ser transformado. Sabe, tem coisas, e as pessoas às vezes falam e se confundem, porque assim, Deus me aceita como sou. Não, Deus me aceita como eu sou. Queridos, isso é uma palavra... Vou dizer para vocês, é uma palavra demoníaca. Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você é, como você está. Ele te recebe em primeiro lugar. E a palavra te transforma, te muda, te traz para a justiça de Deus, para você viver a justiça de Deus e ser transformado por ela, para que você seja a imagem e semelhança, tal e qual Cristo Jesus é e foi e sempre será. Então é transformação, porque nós éramos ímpios, então Deus não te aceita como ímpio, Deus te recebe e te transforma para que você possa se tornar justo, para que você possa andar no caminho da justiça, porque olha o que acontece com o ímpio, versículo 4 e versículo 6, hoje vai ser uma palavra bem rápida, queridos. O ímpio
já não é assim. Já não é assim como? Ele não é bem sucedido, as folhas dele não é uma folha viçosa, as águas onde ele está, na verdade ele não está em águas de rios de água viva, ele na verdade está na sequidão, que é o que o versículo 3 fala. O ímpio na verdade, ele não é assim. Eles são como uma palha que o vento dispersa. Lembra que eu falei agora o que o tríbulo, né, as tribulações fazem com o trigo? Ele é como essa palha, ele não tem semente. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio não vai estar naquele lugar, queridos. Não vai estar. Pois o Senhor conhece, Deus te conhece. Deus conhece o teu caminho. É o que diz aqui, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, vai acabar. Não tenha, querido, inveja do ímpio. Não tenha inveja da prosperidade dele nessa terra, porque ele está a prosperar num lugar material, ele está a prosperar nesse lugar que se chama terra, que não pertence a você. Esse ambiente você não pertence, você pertence, nós pertencemos ao reino dos céus. O ímpio será destruído, tudo que o ímpio produz será descartado, queimado, jogado ao vento. Nós somos justos, queridos. Nós somos chamados à justiça de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele veio em carne, se você crê que Ele não teve pecado, se você crê que Ele foi condenado no seu lugar. Imagina, queridos, Jesus foi condenado no nosso lugar. Quem merecia a cruz do Calvário éramos nós. Quem merecia morrer na perdição éramos nós. Deus te chamou para ser outra pessoa. Deus te chamou para sair desse lugar de sequidão e ser transplantado, transformado a um lugar onde há rios de água viva. Então a Bíblia ela mostra o caminho do justo. E o justo, aquele que crê, ele já não tem culpa, ele já não é mais culpado, porque o sangue de Jesus já limpou o teu pecado, já limpou a tua transgressão. Permaneça em Jesus, continue caminhando na presença de Deus, vivendo essa presença abundante, queridos. Queridos, Deus tem a presença abundante para nós. Nós precisamos viver isso intensamente todos os dias. É viver e conviver e perceber o que Deus tem chamado para nós. Querido, você como justo, ande como justo, caminhe corajosamente nessa terra. Viva essa vida abundante. Não tenha medo e receio. Tribulações virão, momentos difíceis virão, queridos, sobre as nossas vidas, porque Jesus já nos adverteu disso. Já nos falou que passaremos por aflições nesse mundo, mas nós estamos no lugar onde Deus nos chamou para estar, e Deus está mostrando para nós e nos moldando e nos conservando nesse lugar, para que a gente possa ser testemunho vivo e fiel dEle. Nós somos testemunhos vivos e fiéis, mesmo em momentos de aflição, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos de dor, porque Deus está te transformando. Como nós falamos aqui, Deus te recebe como você está, mas te transforma mediante a palavra dEle, para que você seja quem Ele quer que você seja. Justo, santo, fiel. Então o justo, ele já não anda no conselho dos ímpios. Ele já não precisa mais ler horóscopo para saber se o dia vai ser bom, se o dia não vai ser. É uma piada isso, né? É até estranho, né? Mas é verdade. E infelizmente muitos cristãos ainda fazem isso. É quase que consultar cartomante, quase que consultar, sabe? Não é preciso. Consulte a palavra de Deus. É nela que nós precisamos nos deleitar. É na palavra de Deus que nós precisamos ouvir, perceber, viver, conhecer a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte que nos inspira. É a fonte que nos mostra. Olha o versículo 2 e versículo 3. O seu prazer, o prazer do justo está na lei do Senhor, na vontade do Senhor, e nela medita dia e noite.
meditar na presença da palavra de Deus. A palavra meditação muitas vezes é confundida. As pessoas acham que meditação é ficar... Meditar é ruminar, é pensar, é viver, é falar, é ler, é perceber. Deus, o que o Senhor quer dizer comigo? Que é termos o prazer na tua lei, prazer na tua vontade. Deus, se a tua vontade é que eu passe por essa situação, por esse vale, por esse caminho, o Senhor, eu sei que no final dele tem bênção na minha vida e através dela vai servir na vida do outro para que o outro possa crescer. Já não tem mais a ver conosco, tem a ver o que Deus faz através da minha e da tua vida. Deus nos chamou para sermos servos, porque o Filho dele foi servo e morreu por ti e morreu por mim. E o Filho dele fez isso por nós. Nós, como filhos, precisamos também perceber e, meditar. Porque nós somos como árvore plantada junto a correntes de água. Não tem nada a ver com a árvore, tem a ver com o rio, queridos. Porque nós éramos árvores secas, plantadas num lugar desértico, num lugar seco. Era esse o nosso lugar. Lá é que nós habitávamos. Mas Deus, o jardineiro, pegou essa árvore e transportou ela e colocou junto a ribeiros de águas. E aí que vem já o primeiro ponto, que é a primeira característica, que é o versículo 3. Como árvore plantada, ou melhor, transplantada. Essa palavra é uma palavra hebraica, né? E eu nem quero me atrever, é chantal, alguma coisa assim. Mas o que ela significa? É plantado ou transplantado, ou seja, movido de um lugar seco para um lugar abundante. Movido do lugar seco para o lugar onde tem águas vivas. Onde tem rios de água. Onde ela é alimentada através do rio de água que sai diretamente do trono de Deus. Então, o primeiro ponto é isso, como árvore plantada. E nós somos, o justo, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Essa presença maravilhosa de Deus é o que Ele faz. Antes nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Antes nós estávamos mortos na falta de consciência de quem era Deus. Quanta gente, hoje, que anda ao teu redor, ainda não tem essa consciência de Deus? Quanta gente ainda vive num ambiente de sequidão e a gente sabe, a gente vê, é nítido que ele está num ambiente de sequidão. E nós que estamos plantados junto a ribeiros de águas, nós podemos mostrar a diferença. Porque não é mostrar, falar assim, olha, está vendo que minha vida, não, é mostrar o teu testemunho, é ser quem tu és diante de Deus. É ser essa pessoa plantada junto a ribeiros de água, frutificar no tempo certo. A gente vai entrar nesses outros pontos, mas é fazer as coisas no momento correto. É como Deus te chama, como Deus te fala para andar e fazer. Porque quando nós somos realmente transplantados com uma mão de amor, uma mão poderosa, a mão de Deus, gente, do nosso jardineiro. Ele nos pegou, imagina só, aqui eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de mexer em plantas. E tirar uma planta de um lugar é com cuidado por causa das suas raízes. E cuidar e realmente olhar com amor e falar assim, pobre de ti, mas com a graça e misericórdia que Deus tem na minha vida e na tua vida, nós podemos agir dessa mesma maneira com os ímpios, com as pessoas que não creem em Deus. E não rebater, não precisa, não vale a pena. Porque as trevas e a luz, elas não combinam. Mas a luz, quando chega, as trevas têm que se dissipar, as trevas acabam. Nós, como luz, precisamos entender que pegar essa árvore e ajudar a transportá-la, levar a presença e a palavra de Deus, para que Deus possa transportá-la a um rio de água viva. O rio de água viva começa a fortalecê-la, fortificá-la. Então antes nós estávamos morrendo, antes nós tínhamos folhas secas, antes nós éramos de mau aspecto. E quando nós passamos para a presença de Deus e entendemos a presença de Deus, passamos a viver uma vida abundante. Passamos a viver a vida eterna. Passamos a ser viçosos. Passamos a nos tornar igual ao aspecto de Cristo Jesus. Nós somos transplantados, nós somos transportados por Deus, do império das trevas para o reino do seu Filho Jesus. Nós somos essa árvore plantada. Nós somos transplantados para um lugar de abundância, para um lugar de vida.
E é só a graça de Deus que nos salva, que tem o poder de nos transplantar para um lugar correto, para um lugar de vida. Nós fomos transplantados para junto de Cristo Jesus. Segundo ponto, ou segunda característica, aqui é a parte B do versículo 3, né? Dá fruto no tempo certo, dá fruto na hora certa. Nós viemos para a presença de Deus, começamos a aprender da palavra de Deus, começamos a viver com quem vive com Deus, começamos a ler a palavra, a aprender, a sermos instruídos na palavra, e a gente começa a ser fortalecido, e a crescer, e a viver, e no tempo certo daremos o nosso fruto. Mostraremos a transformação de como éramos antes do que estamos a ser agora, transformados e frutificando diante de Deus. Dá fruto na estação certa, no tempo certo. A criança, né, ela dá na sua estação, a estação da infância. Como é bom ver uma criança. Como é bom ver a presença da criança em casa, queridos. Não é bom a gente ver a criança andar, a criança fazer as coisas, aprender a falar, aprender a caminhar, aprender a engatinhar primeiro. Não é uma bênção ver isso, é uma bênção. A própria criança é bênção dentro da sua própria casa, e ela não fez nada, ela nem sabe quem ela é ainda. Mas ela está dando seu fruto, o adolescente da mesma maneira, o jovem da mesma maneira. Nós temos uma jovem em casa, daqui a pouco vai para a faculdade. Dar seu fruto, sabe? Falar da presença de Deus. Ser bênção. Quem é casado, dar seu fruto dentro de casa, ser uma bênção dentro da sua casa. Pessoas da meia idade, na estação certa da meia idade. Daqui a pouco eu e a Vanessa, a gente já está a falar, né? Daqui a pouco vamos entrar na adolescência. A gente já não vê a hora de sermos avós. Eu sei, filha, tem um tempo ainda, tem pelo menos mais uns anos. Mas é interessante a gente ver isso. É ser bênção no tempo que Deus tem para você. E o tempo que Deus tem para você é agora, é hoje. É agora. Frutifique agora. Sabe, a estação certa não é porque agora eu não estou preparado, porque, será que eu vou falar do Evangelho? Será que eu vou falar da palavra de Deus? Querido, o tempo certo é agora que Deus te chamou para ser bênção, para você ser sal e luz. Seja, porque aonde você está plantado é o rio de água viva. As tuas raízes estão a absorver desse rio, que se chama Jesus Cristo. É Ele que te alimenta. Sabe, é Ele que mostra. Então no tempo certo a gente faz as coisas e frutifica. Porque há um fruto especial, há um fruto saboroso, há um fruto maduro, um fruto que abençoa outras vidas. Esse fruto você pode dar. Sabe, em momentos de angústia, né, a pessoa que ela produz com os frutos de Deus, que é o fruto do que Deus tem chamado, com as bênçãos que Deus tem chamado, mesmo que ela produza, porque o fruto muitas vezes é assim, no momento de sofrimento é mostrado o fruto da paciência, no momento de angústia é mostrado o fruto da paz, na hora da provação nós podemos mostrar o fruto da fé, na confiança em Deus. No momento de adversidade, mostrar a alegria que vem de Deus. É assim que vive o justo. Em todos esses momentos, independente da estação ou situação, o cristão irá frutificar, pois ele está plantado junto a ribeiros de água. Queridos, é tão importante a gente entender isso, sabe? É até difícil de explicar, é até difícil de mostrar. Sabe a ansiedade que está dentro do coração da gente? É assim que eu me sinto agora. Sabe, Deus, como passar, como mostrar, como viver a Tua presença, como realmente sentir a Tua presença, como entender a Tua palavra, as maravilhas da Tua palavra e como pregá-la, como demonstrar as Tuas maravilhas às pessoas. Como é isso, sabe? O sentimento que eu tenho de realmente estarmos plantados em um lugar de bênção, apesar das dificuldades, é falar assim, eu sigo em frente porque Deus é comigo. O justo, ele vive pela fé, e é fé em Cristo Jesus. A sua fé, ela é fortalecida dia a dia. A presença de Deus, a palavra de Deus te fortalece e te leva adiante. Te ajuda a realmente trazer o fruto no tempo certo, a falar as palavras certas na hora certa. É viver, mas é viver, sabe, queridos?
Não é falar da boca, porque conhecimento conhecimento qualquer um pode adquirir. Mas fora o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, só vem do alto. Você pode falar palavras de conhecimento, mas palavras de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá com abundância. Terceira e última característica, as folhas não murcham. Então nós somos como árvores plantadas ou transplantadas, né? Nós damos fruto no tempo certo, na hora certa. E agora também as suas folhas não murcham, porque você já está, abastecido. Já está realmente as suas raízes a crescerem. O tronco da árvore a ficar mais rígido, a enfrentar as intempéries da vida. Saber que isso não te abala, porque quem te cuida e quem te cura é o Senhor Jesus. Então as folhas não murcham, elas não caem. A árvore que não murcha, ela não muda mais de aparência, porque a aparência é de Cristo Jesus na vida dela, e nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Queridos, não é de um dia para o outro, por isso que é um processo de transformação nas nossas vidas. Nós estamos a ser transformados todos os dias. Por isso que nós temos que cuidar de não andar no caminho dos ímpios, não ouvir, não se assentar à roda, dos escarnecedores. Por isso que a gente precisa evitar esses lugares. Porque Deus tem um lugar de transformação para as nossas vidas. E outro lugar de transformação é na presença dEle. A expressão cuja folhagem não murcha ou não cai, não significa que o crente não passará por momentos de tristeza, ou de insegurança, de medo. Mas significa que ele está e habita na presença de Deus. E Deus é que cuida, e Deus é que mostra. A bênção de Deus é para os filhos, é para o justo. E às vezes a gente fala, Deus, mas eu estou a passar por dificuldades, quais são a bênção? Queridos, a bênção da salvação na sua vida, ela é a coisa mais importante. Não importa se o seu corpo vai perecer aqui, porque deixa eu te contar, o teu corpo vai perecer. Nós vamos morrer. A carne vai embora. Mas a salvação, que só está em Cristo Jesus, essa é eterna. Porque o que Cristo fez foi para a eternidade da presença dEle, de habitarmos na presença dEle. Então, quando meditamos na palavra, nós vivemos com o coração transformado. Quando nós meditamos no que Deus tem para as nossas vidas, nós frutificamos na hora certa. Quando meditamos no que Deus tem para nós, as nossas folhas ficam viçosas. E nós aí somos exemplo para o ímpio. E o ímpio vai observar, vai te criticar, vai tentar também te prejudicar. Isso vai acontecer. No entanto, permaneça firme, enraizado em Cristo Jesus. Olha o que diz Provérbios 15:13. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração e o espírito se abate. Ou seja, quando você está alegre na salvação que você tem uma vida diferente. Você vive a vida de Deus, você entende que Deus te chamou para algo diferente. Mas quando nós nos abatemos, quando nós nos entregamos, quando nós realmente, nós ficamos mais abatidos, o coração ele se entristece, e o Espírito Santo de Deus ele está aqui para nos ajudar, para nos incentivar a viver uma vida viçosa, uma vida verdadeira, uma vida santa, justa, fiel. E é só através de Jesus. Só através de Jesus. Nós somos árvores plantadas. Nós vamos passar por altos e baixos na vida, vamos passar por diferentes estações na vida, mas a bênção de Deus, ela vem do seu trono. As águas que vêm e saem do trono de Deus, elas são águas que nutrem a nossa vida. Então, como eu falei agora há pouco, o segredo não é a qualidade da árvore, mas a qualidade do rio. E esse rio tem um nome que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o rio, Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta. Então nós somos sim, justos, porque cremos em Cristo Jesus, cremos na obra de Cristo Jesus, vivemos e aprendemos e crescemos mediante o que Deus tem para as nossas vidas, e esse é o caminho da salvação diária para as nossas vidas.
Vamos evitar o caminho do pecador, vamos evitar o caminho do injusto. Não vamos andar no caminho, não vamos nos deter nesse caminho. Vamos ser realmente bem-aventurados, queridos. Nós somos chamados para ser bem-aventurados, felizes, aquele que caminha no caminho do Senhor. Eu queria concluir, chamar o grupo de louvor, por favor. Então o justo, ele é uma árvore plantada, ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. Esse é a vida do justo. Ou seja, o bem-aventurado, né? A pessoa que é bem-aventurada, ela prospera espiritualmente e não está muito preocupada com as coisas materiais, porque as coisas materiais elas vão te seguir, as bênçãos de Deus elas te seguem. Você não precisa se preocupar com essas coisas, mas se preocupe com a tua vida espiritual e a vida espiritual da tua família, dos teus amigos, dos teus irmãos. Leve a palavra de Deus, seja uma árvore viçosa. Sabe, o bem-aventurado ele quer agradar a Deus, andar no caminho de Deus. Mateus 25, 21, uma pequena parte diz assim: e um dia, queridos, a minha oração é que nós possamos todos aqui ouvir essa palavra. Quando Deus vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, você fez bem, você creu em mim, você confiou na minha palavra, você quis viver na minha palavra. Apesar das dificuldades, você permaneceu fiel, plantado. Você aceitou o meu tratamento. Você aceitou as coisas que você passou por essa vida para que você pudesse ser tratado, transformado, transplantado. Servo bom e fiel. Olha a importância da presença e da palavra de Deus nas nossas vidas. E repeti-las e vivê-las mostra quem somos em Cristo Jesus, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós somos essas árvores. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé, para que a gente pudesse meditar um pouco nisso também. Quem somos nós? Quem és tu? Nós estamos fundamentados na presença e na palavra de Deus. Queremos estar, Deus, olha, eu confesso, Senhor, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas eu desejo estar plantado junto a ribeiros de água. Eu desejo, Senhor, realmente ler a Tua palavra e entender o Teu chamado para a minha vida. Entender que eu vou frutificar no tempo certo, na hora certa, da forma correta. Eu sei que o Senhor está a trazer o Teu rio para mim, está a me alimentar e está a me fazer ficar mais forte, mais rígido, mais confiante da Tua presença na minha vida. Nós não precisamos, queridos, ter medo do futuro, ter medo das situações. Nós precisamos habitar na presença de Deus e entender que somente Deus é que nos ajuda. Buscar incessantemente, buscar sem parar, sabe, meditar dia e noite. Meditar é viver o que Deus tem para as nossas vidas. Pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda ao irmão. Olha, eu estou a passar por determinada situação, ora comigo. Preciso de direção. E Deus usa as árvores plantadas junto a ribeiros de águas para realmente abraçar as outras árvores que estão a chegar e serem alimentadas e mostrar o caminho de como se deve alimentar, que ela pode realmente se enraizar naquele lugar, porque aquele lugar ela vai encontrar águas profundas, ela já não está mais no ambiente árido, no ambiente seco. Nós somos árvores plantadas, e árvores plantadas, fomos plantadas por Deus. Criamos raízes no relacionamento com Ele, por meio de Jesus Cristo e do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que realmente a gente possa refletir a respeito dela. Que a gente possa viver, Deus, o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas.
que nós possamos nos encontrar como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que nós realmente possamos frutificar no tempo certo, que possamos ser viçosos no tempo certo, Senhor. Que o fruto da paciência, da longanimidade, que o fruto do Espírito, possa ser visto e possa ser alimentar outras pessoas. Que nós não guardemos somente para nós, Senhor, mas que possamos servir ao próximo, servir ao irmão, com amor, com respeito, com honra. Que possamos mesmo, Senhor, ter um relacionamento profundo com quem Tu és. Que possamos conhecer esse rio de águas vivas. Que possamos nos relacionar contigo, sabendo da salvação das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.